O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós ouvimos o chamado que Jesus faz aos discípulos. Jesus que chama os discípulos para estar com Ele e continuar a missão que Ele realizava. Jesus nos chama a sermos inteiramente dele e a também realizar a sua missão. Não uma missão qualquer, mas continuar a obra que ele mesmo começou, com a força do Espírito Santo ali realizar a obra que ele começou. E algo interessante no Evangelho de hoje é que antes mesmo de enviar os discípulos, Jesus chama para viver na intimidade com Ele. O texto nos deixa bem claro que, primeiro, Ele chama para estar com Ele. Só depois é que Ele envia os discípulos em missão. Então, antes da ação, antes de ir, nós precisamos estar com o Mestre. Precisamos estar com o Senhor. Antes da ação vem a intimidade. Antes de fazer vem o ser dele, pertencer a ele, estar com o Senhor. Porque se você não estar com o Senhor, a missão perde o rumo. Se não se vive uma comunhão com o Senhor, a autoridade se corrompe. E nós ouvimos aqui no Evangelho que o Senhor concedeu aos discípulos a autoridade de falar em seu nome, de expulsar os demônios. Mas essa autoridade não é uma autoridade para dominar, não é uma autoridade para ferir, muito pelo contrário, é uma autoridade para fazer o bem, é uma autoridade para libertar, para restaurar, para curar. A autoridade que vem de Deus, ela nunca vai compactuar com o mal. O Senhor não nos dá uma autoridade para fazer algo mal. Ele nos dá essa autoridade para continuar a sua missão. Um homem e uma mulher de Deus são aqueles que vão promover sempre o bem. Seja em qualquer circunstância, vai promover o bem. Aí não importa se a pessoa foi injustiçada, se a pessoa foi caluniada, se a pessoa foi maltratada, enganada, ridicularizada. Quem é verdadeiro seguidor de Jesus, quem foi de fato chamado pelo Senhor para estar com Ele e depois ser enviado em missão, permanece fazendo sempre o bem, mesmo quando sofre o mal. Mesmo quando sofre o mal. Uma coisa que nós precisamos entender é isso, que a nossa moeda sempre será o amor. Sempre. A nossa linguagem sempre será o bem. E aí na primeira leitura, nos oferece um exemplo bem luminoso dessa lógica do reino,
Davi que foi perseguido, humilhado, injustiçado, teve aqui agora uma oportunidade perfeita para o quê? Para se vingar. Olha que oportunidade ele teve. Humanamente falando, né? Tudo justificaria ele dar esse golpe final, mas Davi não se deixa vencer pelo mal. Davi não se corrompe ao mal. Davi é um homem movido ali pelo Espírito de Deus, e mesmo ali incentivado pelos outros a revidar, ele permite que o que fale mais alto na consciência dele não seja a vingança, não seja revidar o mal que ele sofreu, a perseguição que ele sofreu. Por isso ele se recusa a pagar o mal com o mal. Ainda que pelo um breve instante, né? A palavra diz que ele até rasgou ali uma ponta do manto, mas a consciência de Davi falou mais alto. E aí Davi nos ensina que Deus não precisa do nosso pecado para cumprir as suas promessas. Não precisa dos nossos pecados. Não precisa que nós façamos vingança, né, com a nossa própria mão, nós paguemos o mal com o mal. Não. A vitória do justo não vem pela violência, mas vem pela fidelidade. O que o Senhor pede de nós é fidelidade, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao sofrimento. Permanecer com Ele, fidelidade no seguimento, fazer o bem mesmo quando se sofre o mal. Isso é um sinal de maturidade espiritual. Continuar fazendo o bem mesmo quando se sofre o mal. Davi não foi cúmplice do mal. Ele escolheu o bem mesmo quando foi difícil para ele. Mesmo quando ele teve a oportunidade, mesmo quando ele teve até um incentivo de fazer aquele mal, ele escolheu o bem. E isso vai tocar diretamente na nossa vida, porque muitas vezes, quando nós sofremos o mal, nós sentimos também essa tentação, né, da vingança, do desejo de devolver ali na mesma moeda, de pagar, né, da mesma forma, de revidar. Mas a pergunta decisiva do discípulo de Jesus, daquele que foi chamado para permanecer com Ele, não deve ser o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo, olha a injustiça que cometeram comigo, olha a perseguição que estão fazendo comigo. Mas a pergunta que o discípulo de Jesus, aquele que por decisão dele, por escolha dele, o Evangelho vai dizer que ele escolheu aquele que ele quis, né? A pergunta que se deve fazer diante de circunstâncias assim é: que bem eu ainda posso fazer? Mesmo diante de tudo isso, que bem eu ainda posso continuar a fazer? Que bem diante desse mal sofrido, dessa situação que eu sofri, dessa injustiça, dessa perseguição, que bem eu ainda posso fazer? Se nós somos chamados pelo Senhor, se o Senhor nos chamou também para segui-lo, nós não podemos nos deixar ser conduzidos pela lógica deste mundo. O mundo vai nos ensinar, né? Se você sofreu mal, paga, revida, dá o troco, pague na mesma moeda, mas não. Nós somos chamados a seguir uma lógica diferente. Nós somos chamados a estar com o Senhor. É Ele que nos dá autoridade para continuar fazendo o bem. O Senhor nos chama à sua intimidade. O Senhor nos chama a viver na lógica e testemunhar a lógica do reino. Fazer sempre o bem, escolher sempre o amor, mesmo quando nós sofremos o mal. Esse é um sinal claro de alguém que permanece com o Senhor. Um sinal claro de alguém que foi escolhido, decidiu permanecer com o Senhor,
recebeu dele a autoridade, é esse: permanecer fazendo o bem, mesmo quando se sofre o mal. Então, esse é o caminho dos que são de fato inteiramente do Senhor. Você quer perceber se alguém pertence ao Senhor, se alguém é um autêntico discípulo de Jesus, que aceitou esse convite, esse chamado e decidiu permanecer com Ele? É alguém que, mesmo sofrendo injustiças, mesmo sendo perseguido, decide continuar fazendo o bem, pagando o mal com o bem. Que nós possamos pedir essa graça nessa Eucaristia. O Senhor continua a nos chamar, o Senhor continua a nos convidar a permanecer com Ele, a estar com Ele, a aprender com Ele essa virtude, fazer o bem sempre, não importe a circunstância, não importe a quem, mas continuar fazendo o bem sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.